É a nossa lição 5 do curso de Educação Cristã, nosso SEDUC, curso de Educação Cristã, a missão educadora da igreja. Nessa lição 5, que encerra o nosso curso, nós vamos estudar a psicologia educacional e o método de ensino. Vamos lá então. Nossa apostila tem a teoria educacional e a prática educacional. Vamos falar primeiramente da teoria educacional, psicologia educacional. Então essa teoria vai ficar em psicologia educacional. Para que serve a psicologia educacional? A psicologia aplicada na área educacional ajuda tanto educadores como os alunos, e de várias maneiras, como compreender as etapas do desenvolvimento. A psicologia é uma ciência e a gente não pode ver com preconceito ciência. A ciência que realmente busca a verdade é uma aliada da Bíblia, que é a revelação da verdade. Então a gente não pode ter medo da ciência. A gente combate aquela ciência partidária, aquela ciência ideológica que omite informações, inventa informações, que nem ciência é. Mas a verdadeira ciência é uma aliada da Bíblia, da teologia, e faz com que a gente saiba realmente compreender o mundo em que vivemos de uma forma científica, e também a mente humana, no caso da psicologia, que é uma ciência voltada para as emoções, para a psique humana. Compreender etapas do desenvolvimento. A gente nasce e passa por etapas. E cada etapa é especial. A revista Escola Dominical da CPAD, da Assembleia de Deus, ela, para cada 2 anos, é uma classe, é um estilo, é uma metodologia. A gente vai ver um pouco disso. Não na videoaula, porque está bem explicado, mas pelo menos a gente vai, nessa apostila, vai falar sobre as classes de 2 em 2 anos. Então, a cada 2 anos há uma mudança, há um aperfeiçoamento, há um desenvolvimento da criança, que chega à adolescência, à juventude e à maturidade, Então, compreender as etapas do desenvolvimento, cada etapa tem as suas características. Conhecer o aluno, entender as diferenças individuais. Nós somos corpo, alma, espírito e história. Então, além da carga genética que a gente tem, existe a nossa história. E isso afeta quem somos. A carga genética que a gente herda, que a gente vai ver um pouco logo mais, mas somado à influência externa, a nossa história, afeta quem somos. Então, quando você perceber alguém com certo estilo, e às vezes tendemos a reprovar certas maneiras de ser, vai ver na história dessa pessoa. Eu lembro que eu estava ouvindo uma rádio, acho que é a CBN, e um professor secular, não tem nada a ver com Bíblia, com teologia, com educação cristã, e disse assim: eu tinha um aluno que eu era insuportável, eu odiava aquele aluno. Ele usou a seguinte expressão: eu queria matar aquele aluno. Até que eu conheci os pais daquele aluno e passei a ter pena dele. Então, as pessoas que fogem aquilo que chamamos de normal, vai ver a história dele. Pessoas briguentas, pessoas agressivas, vai ver a história dele. E a história tem muito a ver com a família. A família tem uma influência tremenda para o bem ou para o mal. Por isso que o reino das trevas luta tanto contra a integridade familiar, empurra tanto as pessoas para o divórcio, a separação, o adultério. Então, uma família destruída, uma família instável, uma família desequilibrada, vai afetar as pessoas que saem dela. E é claro que Deus está aí para consertar, Deus é o grande consertador das situações, mas é muito difícil as mudanças, a gente mudar depois que cresce é muito difícil, é um milagre atrás do outro. Então, desenvolver as habilidades, estimular a aprendizagem, ok, eu preciso que o aluno desenvolva suas habilidades e se interesse pela aprendizagem. E eu fico 1 hora, 2 horas falando com adultos tranquilamente, a gente interage, 2 horas passa. Mas vai falar 2 horas com uma criança, não é a técnica adequada. A criança,
Você precisa de uma série de atividades que envolva e ocupe aquele tempo. E não é minha especialidade lidar com crianças, mas a gente aprende ouvindo, vendo, né, lendo, como é um grupo bem específico que exige uma metodologia específica. Compreender métodos eficazes de ensino, compreender a saúde física, mental e social do aluno, fornecer orientação e aconselhamento. Então, em suma, a psicologia ajuda a desenvolver significativamente uma atitude mais solidária para com os alunos, ajudando-os a crescer e a se tornarem pessoas mais íntegras e independentes. Ô professor, nós não temos o direito de selecionar alunos, Deus nos colocou alunos abençoados, queridos, agradáveis, mas Deus vai nos colocar também pessoas extremamente problemáticas. E vamos ser francos, no reino de Deus, os problemáticos, os imorais, os agressivos, aqueles que estão mais fora daquilo que chamamos normal, é o que mais precisam de ajuda. Não temos o direito de bani-los, de expulsá-los. Claro que existem certos limites que não podem ser ultrapassados, mas temos que dar atenção aos problemáticos. Outro assunto que eu quero abordar, nem todo assunto eu vou abordar aqui, é só dar uma boa lida, mas a abordagem biopsicossócio-espiritual. Nós, educadores cristãos, achamos que as pessoas só têm espírito, né? Tem espírito, e como educador cristão, a nossa prioridade é o espírito, porque ninguém presta atenção no espírito. Essa visão espiritual, essa visão do reino de Deus, isso é exclusivo da igreja, que detém a palavra de Deus. Então, eu concordo, nossa prioridade é espiritual. Mas não podemos esquecer do psique, da mente do nosso aluno, que conforme a idade é diferente, que conforme a história é diferente, isso envolve um tratamento diferente. O social, relacionamentos, ninguém vive sem relacionamentos, ninguém vive isolado, né? E o físico, que às vezes alguma dificuldade de aprendizagem, de leitura, às vezes a pessoa precisa de óculos e não sabe, a pessoa está com fome, como é bom as escolas dominicais que começam um lanchinho, porque tem criança que sai de casa sem comida porque não tem. Quem trabalha em hospitais, quem atua em certas escolas próximas de comunidades carentes, professores que já me contaram, a alegria das crianças é o lanche. A maior alegria deles é quando tem macarrão, quando tem carne. E há uma certa tristeza quando é bolacha, porque para muitos vai ser a única refeição do dia. Então, como é que eu vou ensinar quem está com fome? Tem que pensar nisso. O que faz uma pessoa são os fatores hereditários e os fatores ambientais. Certas coisas são inatos, você herda sexo, idade, condições fisiológicas, capacidade intelectual, se enxerga bem, se não enxerga. Agora tem fatores que são relacionais, o ambiente que fornece, tipo de cultura, comunidade, família, o equilíbrio emocional dos pais ou não vai afetar a criança ou o aluno. A ordem de nascimento dos irmãos seria o primeiro, o último. A escola, as formas de alimentos, repouso, asseio, temperatura, umidade, regime de vida. Então isso tudo vai afetar quem é o aluno e nós temos que identificar isso e ajudar. Porque todo professor é um pastor. Pastor não é título, pastor é aquele que cuida de alguém. E o professor precisa ser um pastor dos seus alunos. O que é temperamento também, isso aqui é um clássico, né? 460 a.C., Hipócrates lançou essa base, né, dos 4 temperamentos. Hoje alguns colocam até mais temperamentos, mas a base é isso aí, ó. E aí tem explicado aqui, né, o que é o sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático. Pelo que eu já li, ninguém é 100% um, o que normalmente traços de todos ou de alguns, mas um predomina. Já me disseram que eu sou fleumático com traço de melancólico. Nunca estudei isso a fundo, mas deve ser. Então, é um que predomina e traços de outros. Isso faz o temperamento. Como é que aquela pessoa mais tranquila, aquela pessoa mais que não para quieta, isso tudo é temperamento. E você não muda. A santificação, ela não muda o temperamento, ela controla. Ela faz com que a pessoa
o seu temperamento ela não peca, ela não ultrapassa certos limites, mas não muda. Isso é inato, faz parte de você. Olha algumas características, né, sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Então você dá uma olhada aí qual que predomina e quais os outros 3 se tem algum traço na sua vida. Aí fala em caráter. Caráter é uma coisa adquirida, não é inato. É o conjunto de qualidades do indivíduo que determina a conduta. Isso tem tudo a ver com o ambiente, tem tudo a ver com as influências. No início é a família, mas depois somos bombardeados por uma série de influências, amigos, escola, professores. Temos uma legião de professores anti-Deus, temos um grande número de professores pró-Deus, pró-família. Então depende, realmente a família é a primeira influência, mas não é a única, mas é fundamental na formação de alguém, de uma criança no caso, né? Olha que interessante aqui, ó. Professor, nós aprendemos 1% pelo paladar, 1,5% pelo tato, 3,5% pelo fato. Audição é 11%. A técnica que mais usamos é falar. Pregações só fala. É 11% que aprendemos e vemos 83%. Eu sempre que eu posso tenho visual. Para dar aula é 100% eu tenho visual. Já tenho minhas imagens, já tenho minha coleção de imagens, que eu fico colecionando imagens e cadastrando cada imagem na sua pasta, se é Bíblia, se é santificação, se é Jesus Cristo. E isso tudo eu vou usar nas minhas apostilas, vou usar na minha aula. Isso enriquece, porque 94%, se você juntar essas duas aqui, é audição e visão. E ficar só falando é complicado. E estimule os alunos a anotarem, estimule os alunos. Você vê num culto, raramente alguém anota. Estimule os ouvintes a anotarem. Porque a gente esquece feio, né, o que foi falado. A retenção da informação, 10% do que lemos, 20% do que escutamos, 30% do que vemos, 50%, já aumenta. Se ver e ouvir já é 50%. Olha a importância do visual. O Senhor Jesus não tinha visual? Tinha. As parábolas, as histórias, as analogias, as metáforas, as comparações. Tudo isso eram histórias que ele ia contando e o pessoal ia mentalizando, ia vendo na mente as histórias, né? Então ele usava o visual, né? Só que através do seu ensino. E nós temos, além dessa ferramenta, histórias, que um bom professor é um bom contador de histórias, mas temos as imagens que podem ser utilizadas. 60% ouvimos e discutimos. Ô professor, você que só fala. Fala. Você não está pregando, você está ensinando. Claro, um grupo muito grande não dá para interagir. Mas normalmente nossas classes de escola dominical não tem tanta gente assim a ponto de você perder o contato. Ouça, discute, polemize, complique para depois explicar. E olha, 70% se a gente ver, ouvir e discutir. 90% se você ver, olhando, ouvindo, discutindo e fazendo. O fazer, aí tem que ter uma dinâmica aí que possibilite fazer algo que possa construir o conhecimento, né? No caso de curso de homilética, eu peço para o pessoal construir, fazer o esboço. Ele aprende sobre mensagem temática, agora você construa um esboço. É uma forma de fazer. Aí cabe ao professor achar uma forma do aluno fazer alguma coisa que confirme, que afirme, que o ajude a reter a informação. Múltipla inteligência, isso aqui é bem legal. Nem todos são iguais. Isso, antigamente se dizia que a pessoa... fulano é burro. Não se usa esse termo. O camarada é ruim em matemática, mas é um gigante em português. O camarada é ruim em português e matemática, mas é um gigante em atletismo. E foi lançado um livro, que você tem as informações aí, Howard Gardner, ele propôs a tese, e isso tem sido muito aceito, praticamente como um fato, né? É um fato, na verdade, que cada pessoa tem uma área do cérebro mais apurada, mais desenvolvida, e
e ela atua em áreas específicas, porque aquela área do cérebro é mais desenvolvida. Isso é genético. A gente não pode alterar, né? Isso não pode mexer. Isso já vem com a pessoa. Por exemplo, esses tipos de inteligência a gente vai falar agora. Olha lá, inteligência física. São pessoas que não conseguem ficar sentadas por muito tempo. Não é o meu caso. Eu, se bobear, dá até teia de aranha, porque eu gosto de ficar no meu cantinho, sentadinho, bonitinho. E meu esforço é fazer atividade física, né? Na academia, na bicicleta, tem que fazer alguma... Então me esforço demais para sair do sedentarismo. Mas a inteligência física são pessoas que não conseguem ficar sentadas por muito tempo, raciocinam melhor quando seus corpos estão em movimento. Você deve conhecer alguém aqui, talvez até você, né? Olha lá, você encontra isso em bailarinos, jogadores de futebol, atletas, cirurgiões. Às vezes aquele atleta, aquele goleador vai falar tudo errado. Por quê? O tempo que ele tira é jogar bola, não queria estudar, né? Hoje os clubes insistem que o jogador estude, né? Eles insistem nisso. Mas é normal você encontrar principalmente os mais antigos falando errado, mas põe uma bola no pé, faz miséria. Como aprendem? Tocando, manipulando objetos, se sente melhor apresentando em movimento. Então você vê que isso tem que ter na sua dinâmica, na sua metodologia, você tem que respeitar as pessoas e tentar atingi-los, alcançá-los, né? De uma forma que eles aprendam. Inteligência intrapessoal. São pessoas solitárias, não são antissociais, elas apenas pensam melhor quando são deixadas à vontade para ditar seu próprio ritmo. Rendem mais trabalhando sozinhos. Eu gosto muito de trabalhar sozinho. Trabalho melhor. São persistentes e tentam várias alternativas para resolver problemas, têm um raciocínio lógico, ok. Inteligência interpessoal. Intrapessoal é quietão, interpessoal já não consegue ficar sozinho. São as pessoas conhecidas como ajudantes de plantão, assistentes comunitários, carregadores de equipe, psicólogos, professores, políticos. São caracterizados por sociabilidade, cooperação, capacidade de fazer amigos. Aquela pessoa que se comunica e chega e já todo mundo sabe que ele chegou, né? Como aprende? Aí você dá uma boa lida. Inteligência linguística ou verbal. São os artesãos da palavra, se relacionam melhor através da linguagem, obtêm melhores resultados com atividades que incluem o uso da palavra falada. Então você encontra isso em escritores, poetas, redatores, roteiristas, oradores. Inteligência lógico-matemática são conhecidos como gênios matemáticos. E o que eles gostam mesmo é raciocínio, números, padrões e sequência. Você encontra em matemáticos, cientistas, engenheiros. Veja como o tipo da inteligência afeta a profissão. É saudável que um adolescente, um jovem que ainda não se identificou profissionalmente, faça um teste vocacional para descobrir quais suas habilidades, suas capacidades e quais as profissões que ele se encaixaria melhor. Você colocar uma inteligência lógico-matemática para fazer outra atividade, ele vai sofrer e não vai ser tão bom. Então, identificar as capacidades inatas da pessoa, qual o seu tipo de inteligência, isso vai afetar até no sucesso profissional. Muitos filhos que são obrigados a seguir a profissão que os pais determinam, e lá no meio da faculdade descobre que não é aquilo. Ele quer outra área. Por quê? A sua capacidade empurra para outra área, a sua inteligência empurra para outra área. Inteligência musical, vive cantando, assobiando, emitindo sons. Compositores, músicos, isso é bem claro, né? Inteligência visual espacial, sua relação com o mundo através de pinturas e imagens. Arquitetos, pintores, escultores, navegadores, jogadores de xadrez. Eu odeio jogar xadrez. Eles enxergam 13, 14, 15, sei lá quantos, 20 jogadas na frente. Acho que eu não enxergo nenhuma. Mas é tudo a inteligência, a capacidade inata, né? Até os hobbies, as diversões, ele vai preferir aquilo que está de acordo com a inteligência dele. Às vezes é instintivo, né? A gente precisa conhecer pela teoria, mas é instintivo que a pessoa procure a profissão,
o esporte, o hobby que se encaixa com a sua inteligência. Características das faixas etárias, isso aqui é importantíssimo. Eu não vou ler para vocês, mas o berçário é 0 a 2 anos, maternal 3 a 4 anos, de 2 em 2 anos. Infância, jardim da infância 5 a 6 anos, primários 7 a 8, júnior 9 a 10, pré-adolescente 11 a 12, adolescente 12 a 14. Jovens 15 a 17 e adultos 18 a 60, e depois tem a terceira idade, né? Que é 60 anos em diante. Ou pelo menos na classe aqui está propondo isso. Em 2025 o Brasil será o 6º país do mundo com o maior número de idosos. Graças a Deus, né? A qualidade de vida está melhorando, acesso a hospitais, remédios, então o tempo de vida está aumentando, graças a Deus. E agora você já parou para pensar quantas classes eu precisaria numa escola, na minha igreja? Se de 2 em 2 anos, mais de 10 aqui, eu precisaria mais de 10 locais para você trabalhar cada faixa de idade. Você precisaria de 10 equipes, no mínimo, porque ninguém aguenta estar todo domingo. Aí você tem que ter uma equipe, 1, 2 equipes que se alternem para dar aula. Então 10 classes no mínimo. Adultos, é bom separar homens de mulheres, né? O homem comanda, o homem fala e opina e as mulheres ficam quietinhas. Então, pelo que eu tenho visto na minha experiência aí nas igrejas, quando tem uma classe de irmãs, elas se desenvolvem, elas crescem, você descobre um potencial tremendo. Então, separar os adultos homens das mulheres é muito legal. Agora tem que ter sala, tem que ter gente para ensinar. E esse é o grande desafio da escola bíblica, que é a nossa maior escola, mais barata e mais abrangente, atinge todas as faixas etárias. É a maior escola do mundo, é a escola bíblica. Eu sou professor de teologia, mas eu defendo a escola dominical presencialmente, dentro do possível. Mas tem que ter sala, tem professor. E qual igreja tem tanta sala assim? Antigamente, a preocupação era um templo, banheiro masculino e feminino, assim, bem longe um do outro, né? E uma salinha para secretaria, uma salinha para tesouraria. E pronto, era tudo que tinha. E sala, pelo menos na Assembleia de Deus aqui na minha região era assim. Hoje, o pessoal já procura completar os templos com salas de aula. E isso é bênção, mas não tem espaço, né? Porque a Assembleia de Deus, cada bairro tem uma igreja. Isso é legal, acesso para as pessoas os idosos, pessoas que não têm carro, fica bem fácil. Por outro lado, é muita igreja que precisa de muita gente. Muitas salas, muita gente, e aí que nós falhamos na qualidade da nossa educação, né? Vamos agora à prática educacional. Eu não vou ler aqui, porque está bem claro. Método, não vou ler tudo, né? Não basta o professor saber o que vai ensinar, mas também é preciso saber como ensinar. Você conhece aquele professor que sabe, mas não sabe ensinar, é chato. Sabe tudo sobre o assunto, mas não sabe ensinar. Já deve ter passado por alguém assim. E que não sejamos um, né? Se tivermos, uma fatalidade, mas que não sejamos um. Qual o melhor método? O pior método é aquele que você faz toda aula. Toda aula é a mesma brincadeira, mesmo jeito, mesma coisa, não muda nada, não varia, não busca outros métodos. Cada assunto exige métodos diferentes e tem que ter criatividade. O professor ele tem que preparar a aula com criatividade. Métodos mais usados, aí você dá uma boa lida, preleção, exposição oral, aquele de falar. Isso aqui é muito bom para grandes números de ouvintes, grande número de ouvintes, mas isso não permite interagir. Eu já dei aula para 1000 e como eu sou professor de grupos pequenos,
Aí eu comecei a fazer a pergunta, e por meu azar, alguém lá em cima, na galeria, bem longe, resolveu falar. E eu não ouvi, a falha foi minha. Muita gente não dá para interagir. Aí a exposição oral, preleção, só você fala. No máximo, levante a mão, faz isso, se manifeste, né? Dê glória, alguma coisa assim. Mas não dá para interagir, que é o grande diferencial do professor, é interagir com seus alunos, né? Mas aqui nesse método, ele é ótimo para muita gente, mas não dá para interagir. Aí você vê o uso do método, vantagens e desvantagens. Algumas orientações, não cabe a mim falar porque está bem explicado. Método de perguntas e respostas. Isso aqui é muito bom, é muito antigo. Ajuda a manter a classe atenta à aula, perguntas, respostas, aí o pessoal pensa. Olha, eu valorizo muito perguntar para o aluno pelo seguinte motivo. Quando eu pergunto, primeiro, o aluno ele tem o trabalho de pensar e criar a resposta. Isso já é um treinamento. Depois ele vai verbalizar a resposta, construção da verbalização da resposta. Terceiro, ele vai perder o medo de falar em público. Então isso é um treinamento fantástico. Para nós que somos formadores de discípulos, discipuladores, fazer discípulo no mundo todo, nós temos que saber o que falar, construir a nossa argumentação e não ter medo de argumentar, não ter vergonha de argumentar. Então é um treinamento excelente quando a gente faz perguntas e ouve as respostas dos alunos. Deixa ele construir, deixa ele errar, valorize cada participação, mesmo que fala besteira, corrija com muito amor, porque se você confrontar alguém, rir, zombar, desprezar, ele nunca vai responder, participar das suas perguntas, e os outros também não vão, porque o professor jogou pesado com o aluno, nem vou fazer parte mais dessa interação. Evite isso nas perguntas, dê uma boa lida aí. A reação do professor às respostas, veja algumas orientações para você não perder o respeito dos alunos, né? Dinâmicas em grupo, muito legal também. Você dá uma boa lida, Phillips 66, dia de grupo simples com tarefa única, pergunta circular. Método de debate ou discussão, fantástico. São vários métodos que você pode utilizar. Separa o grupo, põe um tema polêmico e é muito divertido. Veja que dá para fazer muita coisa dependendo do tema da matéria, dependendo da aula, dependendo também do tamanho do grupo. Por isso que é bom você conhecer e usar quando possível. Uso de ilustrações é fantástico. Ilustrações são janelas que você abre para iluminar o que você está ensinando. Um bom professor é um bom contador de histórias. O Senhor Jesus mostrou isso. Torna a aula mais interessante, esclarece a verdade, impressiona para fixar a verdade, atrai e prende melhor a atenção. Descansa a mente porque é divertido. Eu tenho ilustrações, eu tenho imagens, eu vou colecionando. Porque quando você... Tudo bem, você vai falar sobre perdão, pode caçar na internet, no teu material físico, que você tem na sua biblioteca. Você pode até caçar ilustrações, mas vai dar trabalho, improvisar. Mas se você já vem cadastrando frases, pensamentos, histórias, saiba quando é uma história contada como uma história verídica. Histórias verídicas, procure colocar data, nomes, para que tenha maior credibilidade, né? E se você ouve, alguém disse, não use. Porque quem conta um conto aumenta um ponto, e você não tem mais credibilidade. A pessoa foi curada de câncer, chega em você que foi curada de AIDS. Tome cuidado, veja quando for um testemunho, uma história verídica, tenha certeza das informações. Caso contrário, não passe para frente. Recursos didáticos, os mais comuns são projetor multimídia, videocassete já antigo, né? Mas também pode ser que tenha uma videoteca na sua igreja. Lousa ou quadro de giz, isso aqui é fantástico e caríssimo, né?
Quadro digital é tipo um tablet gigante, né? Muito legal e caro por enquanto. O que eu uso muito é projetor de mídia. Minha aula já está pronta. O pessoal usa muito quadro branco. Quadro de giz suja. Quadro de giz para sujar é terrível, né? Gente, vamos gastar um pouquinho mais um quadro branco, porque você vai escrevendo e vai ficando branco, né? De tanto pó. O flip chart também, que é aquele painel que você vai mudando as folhas, muitos usam ainda isso. Eu sou fã do multimídia, né? Eu já preparo a aula, até mesmo se eu quero acrescentar alguma coisa, eu digito e aparece na tela ali, o pessoal vai acompanhando. Se eu quero desenhar também, existe programas que você pode, não fica tão bonito, mas assim, dá uma desenhada com o mouse assim, até dá para quebrar o galho. Eu sou fã do multimídia, mas do Data Show, mas outros métodos você também pode usar. Se você for preparar um slide, respeite o 7:7. Às vezes eu vejo muita informação no slide, às vezes o cara põe uma página inteira no slide, não dá para enxergar, dependendo da distância que está o aluno, não vai dar para enxergar. Então uma regra, uma aproximada exatamente é o 7:7. O teu slide tem que ter 7 palavras, 7 linhas, mais ou menos, né, gente? E num tamanho que encha toda a tela. Então aqui eu coloquei um slide, 7 palavras, 7 linhas, é nesse tamanho aproximado, para que as pessoas vejam. Eu já vi muita informação, praticamente meia página e ninguém enxergava. Isso é um erro primário do professor, né? Então siga essa linha, siga esse padrão aqui que vai se dar bem. É isso aí, pessoal, espero ter podido ajudar. Mas a maior parte do esforço é contigo aí no estudo da apostila. Leia com muita atenção, é muito rica. A psicologia educacional, a metodologia de ensino vão te ajudar bastante a compreender a sua vocação e a sua missão. Que Deus te abençoe. E fechamos o curso. Entregue as tarefas conforme previsto. Qualquer dúvida estamos à disposição, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.